Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, na alegria desta manhã, diante do Evangelho de nosso Senhor, nos colocamos nesta escuta e queremos assim perceber a liberdade que devemos ter para seguir Jesus. O seguimento do Senhor é exigente e exige que nós estejamos sempre prontos a caminhar com o Mestre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvimos no Evangelho de hoje Jesus apresentando condições e exigências para poder fazer parte do reino de Deus, sobretudo determinadas renúncias. O caminho de Jesus exige rupturas com nosso egoísmo e com tudo aquilo que nos impede de carregar a cruz e assim segui-lo. É preciso meditar muito em nosso dia a dia se há algum obstáculo que atrapalha nossa aproximação com Jesus. Pode ser que existam alguns pontos que podemos melhorar, algumas atitudes que possam demonstrar nossa adesão coerente com o projeto de Jesus. Renunciar é sempre muito difícil, mas se faz necessário para que tenhamos liberdade para seguir Jesus. Junto a isto, Jesus nos conta parábolas para nos ensinar que em qualquer projeto ou empreendimento exige disciplina e retidão para se atingir a meta.
Na verdade, o exemplo quer nos ensinar que antes de tomar uma decisão importante, é preciso sentar, pensar, refletir, porque depois de uma decisão tomada, haverá consequências, como em tudo aquilo que falamos ou fazemos em nossa vida. Tudo tem consequências, e isto depois devemos assumir. Talvez possamos entender, devido a isso, que as palavras de Jesus são duras e exigentes neste Evangelho. Certamente, no meio daquela grande multidão de seguidores, havia muitas pessoas que ainda não tinham entendido o que é ser cristão, o que é ser de fato um seguidor de Jesus. Talvez hoje, talvez entre nós, ainda haja pessoas que não compreenderam o que é ser cristão verdadeiramente. O Evangelho não deve ser compreendido como mais uma opção de vida, mas sim como a única e verdadeira opção para quem quer seguir Jesus. Ser cristão não é simplesmente escolher o que nos agrada na palavra de Deus, ou dizer esse evangelho para mim é bom, este não é, este eu vou assumir, este eu não vou. Quem age assim acaba minimizando a palavra de Deus e os ensinamentos cristãos à sua própria vontade. Cristo é o alicerce sobre o qual construímos nossa existência, e tudo deve ter nele o fundamento. Tudo que somos e temos, nossos relacionamentos, tudo deve estar baseado no ideal cristão. Aqui está o ponto máximo do Evangelho de hoje, quando Jesus fala de desapego e renúncias, que não quer de forma alguma significar que devemos abrir mão de tudo o que temos, mas sim colocar o reino acima de todas as coisas, até mesmo de nossas relações com familiares. Não deve estar acima do amor de Cristo, nada deve estar acima do amor de Cristo. É preciso que carreguemos a cruz, a própria cruz, e é preciso que se tenha liberdade para entregar-se ao reino sem restrições. Reflitamos sobre isso. Diz o Papa Francisco que o discípulo de Jesus renuncia os bens porque encontrou em Jesus o bem maior, no qual qualquer outro bem recebe o seu pleno valor e significado. Os vínculos familiares, o trabalho e tudo que diz respeito a nós. Se tivermos Jesus como bem maior, tudo mais alcançará o seu pleno valor e significado. É a vivência da lógica do amor e do serviço. Queridos irmãos, tenhamos uma compreensão clara deste segmento de Jesus e vamos ser, de fato, discípulos, dando um testemunho sempre puro, verdadeiro, de que amamos a Deus, de que abraçamos a causa de Jesus e que fazemos parte da igreja. E isto nos fará pessoas de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.